Tomem os seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Já esquentou o sangue aí, não esquentou? Tem mais ninguém com frio, né? É, isso aí. Já esquentou o fogo de Deus. Já queimou você, né? Oh, glória. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos, por favor, dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo. Caso não, vai acompanhar ali comigo, né? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo preparado já para domingo? Já? Todo mundo preparado? Domingo de Páscoa? Não é ter comprado os ovos de chocolate, né? Estar se preparando para comemorar, né? O que é que significa o domingo de Páscoa? A ressurreição de Jesus. É o dia... Ah, pastor, mas não é o dia certo. Não importa, simboliza. Né? Simboliza. Sexta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, é a data, é o horário em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Sexta-feira, 3 horas da tarde, por isso é Sexta-feira Santa. Né? A gente não está falando de feriado católico, a gente está falando de feriado cristão. E no domingo, às 6 horas da manhã, é o horário em que Jesus ressuscitou. Amém? Então você tem que ter isso aí, é o mínimo, né? Eu acho, né? É o mínimo, né, que você tem que saber. E aí, domingo, a gente comemora o quê? A ressurreição de Jesus. Então a gente faz um almoço de Páscoa em casa, não é isso aí? E come peixe, é isso? É churrasco, né, irmão? Opa! Se tiver frio, tomar um mate bem quentinho. Oh, glória! Ah, irmão? Um mate bem quentinho, né? Um churrasco temperado com sal bem gostoso, não é? De preferência um sal grosso de boa qualidade, que vai ajudar os teus rins a trabalhar. Você sabia que o sal faz o teu rim trabalhar? Você sabia que é o sal mineral, o sal grosso, se você preferir, que faz com que o teu rim elimine a água em excesso do teu corpo? E que você está sendo enganado faz tempo, dizendo que você não deve comer sal, que se dá pressão alta você vai morrer? Sabia disso? Que o sal, o principal mineral que o teu corpo precisa todo dia para que você tenha saúde, para que os teus rins trabalhem adequadamente, só não pode ser esse sal fino, que esse aí é um veneno, né? Você compra no mercado, tem que ser sal grosso, sal mineral. Você compra o sal grosso, bate no liquidificador, você já sabe disso aí, né? Se as meninas é mais safo que o pastor, que é guri, né? Mas tem umas meninas que não sabem, tem que aprender, então. Né? Bate no liquidificador, faz ele fininho. Isso é igual açúcar, irmão. Você vai comprar açúcar, eu compro refinado, porque eu não gosto desse açúcar grosso. Bate no liquidificador, irmão. E deixa ele fininho, e usa ele fininho. Mas ele não tem a química. Você sabe como é que deixa o açúcar branquinho? Quem sabe? Com soda cáustica. Põe o açúcar demerara num tanque grande com soda cáustica, fica batendo ele fica branquinho, fininho, que é o que você toma no açúcar. Esse açúcar fininho que você compra aí. Entendeu? Esse é veneno. Mas se você pegar o demerara, que está com todas as qualidades do açúcar, que é aquela pedrinha, é um antes do cristal ainda, que o cristal já está mais branquinho, né? E já passou um processo. É melhor que o pó, mas já está ruim. Então você pega o demerara, que é o de pedrinha, mas ele é escurinho, não é? E aí você bate ele no liquidificador, ou no liquidificador, né? Se preferir. E daí deixa ele fininho e usa do jeitinho que você quiser. Você vai ter mais saúde, vai ser mais saudável, tem todos os minerais que você precisa, que o açúcar fornece para nós. Vai ser bênção para você, não vai te fazer mal, não vai dar diabetes, mas nada, que ele é uma bênção. Ele é um alimento saudável. E o sal é a mesma coisa. Sal grosso, né? Aquele bem baratinho de 1,10, que é mais barato, 1,20, acho que deve estar o quilo. Né? Você compra aquele lá, não compra aquele cor-de-rosa do Himalaia, que aquele está cheio de pedaços de bicho dentro, né? É, porque aquilo lá os caras tiram na montanha, né, irmão? Aí o cara tira, cospe em cima, pisa, joga no caminhão, bate e vai estar cheio. Se você olhar no microscópio aquilo, você não come. Né? Pega esse nosso aí mesmo que os caras fazem, de pedrinha, né?
E daí você bate ele no liquidificador e ele está com todas as propriedades, inclusive o magnésio, né? Que o sal não tem, porque os caras, por isso que ele é sal refinado, eles já tiraram o magnésio. Daí você tem que comprar lá da Lobela o magnésio para você tomar, né? É bênção também, pode comprar, que daí o pastor ganha dinheiro, é bênção também, né? Mas se você não quiser comprar da Lobela, você bate o sal grosso no liquidificador, que ele tem magnésio, né? Que só tem no sal, não tem nenhum outro produto da natureza, magnésio, nenhum. Só tem no sal, né? E aí você vai tirar ele e vai ser feliz, entendeu? Antigamente o magnésio ele tinha um ciclo, porque você comia, daí ia para a fossa, o que você comeu, que era no teu quintal, né? Daí a fossa, ela purificava na terra, você plantava a rocinha em cima, a horta, ela pegava o magnésio de volta, reciclado, né? E você comia ele de novo. Antigamente era assim, agora não tem mais, que agora ele vai para o esgoto e você não tem mais acesso. E só tem no sal. E esse sal que você compra, eles tiraram o magnésio para vender para você na cápsula. Mas o sal grosso tem magnésio que você precisa para a tua vida, para melhorar a tua saúde. Para combater a pressão alta, para melhorar o fluxo sanguíneo dentro do teu sangue. Quem faz isso é o sal, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da... E se o sal perdeu o sabor, de que ele serve? Então esse sal fino que você compra, ele já perdeu o sabor, não serve para nada. Mas o sal de pedrinha, né? Você bate ele no liquidificador e você usa ele na tua casa. E se você antigamente colocava ele numa tina de madeira, quem que lembra disso aí? Só os raízes. Que o sal ficava numa bacia de madeira assim, ó, na cozinha, daí ele enchia de água. Enchia de água, ficava um troço. Eles pegavam uma colherzinha, colocavam na comida. E era todo mundo saudável e morria com 100 anos. Sim ou não? Não era? Açúcar era esse quebrado que eu estou te falando aí que os caras faziam. E o sal era esse aí. Todo mundo morria com 100 anos, ninguém tinha pressão alta, não existia diabetes. Não é? Usava banha de porco, ninguém morria de infarto aos 50 anos, com as veias tudo entupidas, morria? Não. E comia banha de porco, comia sal grosso. E era aquele sal mais grosso ainda, que era o mineral que dava para os bichos, né? Que vem no pacotão daquele, que era mais grosso ainda. Não era esse aí bonitinho que você come, não. Né? Então a gente precisa aprender a comer para ter saúde. E aí quando você vai fazer um churrasco, churrasco sem sal presta ou não presta? Não presta. Tem que ter sal. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, você é o sal. Salgue o churrasco. Fale para ele. No meu caso eu já sou o açúcar, né? Eu adoço, se você quiser. Hoje a gente passou na estrada, tinha uma plaquinha lá, mel puro. Eu falei, tá vendo aquilo ali? Eu falei, é Sandro Puro. Sandro Puro. Mel puro, é eu, irmão. Só um puro mel. Você já encontrou o texto aí? Agora vamos parar de zoeira e vamos trabalhar, né? Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz. E Pedro e João subiram juntos ao templo e a hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Feche os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ele possa, Senhor, descer do céu, revelado aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração.
Eu te peço, Papai do céu, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa nessa noite quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele é bem conhecido, todo mundo o conhece muito bem, mas eu queria trazer para vocês hoje uma visão um pouquinho diferente daquilo que o Senhor tem falado, e a gente vai lendo aqui verso a verso até que o Senhor revele para nós o que Ele quer. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, você sabe que é 3 da tarde, né? Você já sabe disso, que o relógio é 12 horas, né? Então, primeira hora é 6 horas da manhã, a AM/PM, é o relógio que eles usam, normal, né? Então, nona hora, 3 horas da tarde. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, aleijado, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Por que os caras traziam e colocavam ele lá? Porque ele não andava. Amém? Vamos lá. Porta Formosa. Qual delas era? Você sabe que no templo tinha quantas portas? Quem sabe? Quantas? 12. Por que 12? Porque era uma para cada tribo de... Quantas tribos são? Qual é o nome delas? Eu também não sei, então não precisa você saber, que eu também não sei, não lembro. Só lendo, isso é muita, né? Não tem necessidade da gente saber isso. Então, essa porta, chamada Porta Formosa, ela não era uma das 12 portas que tinha do lado de fora do templo. Tá? Essa porta, ela era uma porta dentro do templo. Ok? Então, ela era a porta em que você passava do jardim para entrar no templo. Não era lá dentro, mas ela dava acesso. Então, as 12 portas do lado de fora, de qualquer uma que você entrasse, você entrava no jardim, na parte externa do templo. E para você passar da parte externa para a parte interna, era uma porta de passagem, portanto não era dentro do templo. Por que não era dentro do templo? Porque nessa porta tinha um cara aleijado. E o cara aleijado não podia entrar no templo. Amém? Por que ele não podia entrar no templo? Quem sabe? Porque ele era impuro. Porque só podia entrar pessoas no templo perfeitas. Isso era... Mas você não acha que isso aí é preconceito? Você não acha que isso é uma coisa preconceituosa, irmão? Hã? Quem é que falou que não podia entrar aleijado, coxo, cego, não podia entrar no templo? Quem falou? Quem? Deus. Deus falou para Moisés. Deus disse, aqui só perfeito, se não for, não entra. Isso é uma simbologia do quê? Do reino dos... Que quer dizer que, se você não estiver perfeito na presença de Deus, não entra. Imperfeito não entra. Pastor, mas isso aí está escrito na Bíblia? Tá. É como o apóstolo Paulo falou, que as coisas imperfeitas não herdarão as coisas perfeitas. Que a carne e o sangue não vão herdar o reino dos... Por quê? Porque elas são imperfeitas, irmão. É uma simbologia da perfeição de Deus. A nossa carne não vai entrar no céu por quê? Por quê? Por causa do pecado, irmão. As coisas impuras não vão herdar as puras. As coisas imperfeitas não vão herdar as perfeitas. Isso não é preconceito, isso é regra de Deus. É regra de Deus. Se tiver com a roupa suja, entra lá? Sim ou não? Por quê? Por quê, irmão? Porque a roupa suja simboliza o pecado, irmão.
O pecado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O céu é politicamente correto? Sim ou não? Então por que você é? Por que você é? Por que você quer ser politicamente correto se Deus não é politicamente correto? Quando você olha para Jesus, sabe que Jesus fala do reino do céu? Ele fala, meu céu, minhas regras. Não é a sua. É de Deus, irmão. Eu ia falar um negócio aqui, mas vocês iam ficar chateados, né? Eu ia falar que Deus estava cagando para a sociedade. Mas vocês vão ficar chateados aí que eu estou falando palavrão no meio do culto, então eu não vou falar. Eu vou dizer para você que Deus não se importa com o que as pessoas pensam, irmão. Deus não se importa com as regras da sociedade. Deus não se importa com o que as pessoas acham. A palavra de Deus, ela é uma regra para todos nós. Mas, pastor, toda a palavra de Deus é uma regra para nós? Não. Para nós é o Novo Testamento, a nova aliança, debaixo da qual estamos eu e você em Cristo Jesus. Amém? Por isso que depois do Velho Testamento tem uma página em branco na tua Bíblia. Para depois começar o Novo Testamento. Assim como os judeus desconsideram o Novo Testamento e não atribuem a ele santidade absolutamente nenhuma. Sabia disso? Ele não fala para você porque ele não quer te ofender. Isso é igual testemunha de Jeová. Ele fica enrolando você dizendo que é teu irmão, mas ele tem certeza que você vai para o inferno. No coração dele. Porque você não faz parte dos 144 mil. Entendeu? Nem eles, mas eles acham que faz. Né? Então muita gente pensa diferente de você, mas não te conta porque ele não quer te magoar. Ele fica te chamando de irmão. No final de semana, um cara testemunho de Jeová começou a ligar lá no sítio. Falei, meu Deus, quem que é esse circunciso? Um 22. Eu falei, meu Senhor, circunciso filisteu me ligando, enchendo o saco, passou o dia. Eu mandei uma mensagem pro cara e falei, se você ligar de novo, eu vou bloquear você. O que você quer? Fala na mensagem. Né? Sábado, meu dia de folga, não está na minha agenda, não sei quem é. Daí ele falou, eu sou o irmão fulano de tal, mandou um áudio. Sou o testemunha de Jeová aqui de fulano de tal, eu estou precisando de uma conversa pastoral. Eu falei, estou com o pastor Tiago aqui, já profetizei, né? Vou passar o número do telefone dele, ele vai te atender aqui, varão. Que o Tiago estava bonitinho, bem trajadinho lá no sábado, né? Estava lá no sítio. Ô pastor, dá para mim que eu já vou treinando, né? Um dia, quando eu tiver que atender as pessoas, eu já sei como é que é. Passei pro Tiago. Daí ele falou, sabe o que é, pastor Tiago? Estamos aqui numa prova, eu estou precisando de um dinheiro, preciso que o pastor me empreste. Quanto ele queria, Tiago? Não falou valor? Não falou valor. Mas ele queria ser bancado, diz. O Tiago é muito querido, né? Ele não fala essas coisas. Ele falou, o que eu faço, pastor? Eu falei, manda ele para a ponta que partiu. Né? Ele é levado pelos homens para o templo, porém ele ficava fora do templo. Ele não tinha acesso, ele não podia entrar. Porque ele tinha um defeito físico. Existem muitas coisas na vida de uma pessoa que vai fazer com que ela não possa entrar no reino do céu. Só que agora não são mais defeitos físicos. São características espirituais ou de comportamento que vão fazer de você se tornar um leproso. Mais ou menos como a passagem do Naamã. Quem que lembra do Naamã? General. O cara era um general. Não é? Ele, quando ele estava fardado, todo mundo se submetia a ele. Todo mundo se ajoelhava, o cara mandava muito no reino dele. Não é? A Bíblia diz, porém, ele era leproso. E quando você tem lepra, você não pode se aproximar de ninguém. Então não interessa o cargo que você tem, a posição social que você tem, se você é um leproso. Porque a lepra contamina todo mundo.
A lepra contamina todo mundo. Hoje em dia, a lepra é espiritual. Não que não tenha, hoje a gente chama. A lepra chama-se hanseníase, você sabe disso. Mas ela tem cura hoje, graças a Deus. Dependendo do nível. Me parece que quando está no nível para frente não é mais difícil. Mas no começo, se identificada, pode ser tratada e curada. Mas hoje existe uma lepra espiritual. E se a lepra pegar você, ela vai te levar para o inferno. E tem muito crente pegando lepra. Gente que nasceu na igreja, nasceu com Jesus, andou com Jesus, conheceu Jesus, sentiu o poder do Espírito Santo, a graça de Jesus, mas foi contaminado pela lepra. É bastante, não é pouca. Você, como tem pouco conhecimento, não consegue identificar isso muitas vezes e também não precisa, porque isso não é uma responsabilidade sua, isso é responsabilidade do pastor quando vai ensinar as suas ovelhas sobre teorias e doutrinas diabólicas que andam no meio das instituições religiosas e por isso é tão perigoso alguém convidar você para ir na igreja dele. E a nossa igreja não é a única igreja que prega o evangelho de verdade, tem muitas que pregam para a glória de Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus pregando o evangelho verdadeiro, genuíno. Mas a grande maioria não é. Infelizmente. A Bíblia diz que chegaria um dia em que demônios e até mesmo Satanás manifestariam-se como anjos de luz, a Bíblia diz. E enganariam a quantos? Porque eles iam acreditar que ele era um anjo de... E o que é que ele faria para que isso acontecesse? Ele iria distorcer a palavra de Deus. E essa palavra distorcida seria como uma comida envenenada, porque desviaria as pessoas do verdadeiro propósito do evangelho, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós veríamos as igrejas trazendo sacerdotes, por exemplo, homossexuais. Um pequeno exemplo. Trazendo você para a igreja, por exemplo, com pessoas que fariam você focar naquilo que Jesus teria, teoricamente, para te dar, que é o dinheiro. E em vez de você vir para a igreja para se converter, para se libertar, para ser transformado, você passaria a vir para a igreja para ficar rico, para conquistar, para vencer, para romper, para ganhar casas, carros, joias, que seria as igrejas da teoria da prosperidade, que quanto mais você desse, mais você ganharia, e que pobre é o diabo. O crente tem que ser rico, próspero, porque Jesus disse que você teria o melhor da terra e bastaria para isso que você contribuísse com os seus bens para a igreja e certamente o Senhor Jesus lhe retribuiria 100 vezes mais, fazendo de você um próximo milionário. Quiçá seu nome constaria na lista da Forbes. E se não está lá, é porque você não dá dízimo. É porque você não sacrificou seu carro. É porque você não sacrificou sua casa. É porque você deixou a fogueira tão santa apagar porque você não põe teu carro lá para queimar. A tua fábrica, a tua isso, o teu aquilo. Não é? Instituições religiosas que se desviaram da verdade. E ao invés de pregar um evangelho de salvação, pregam um evangelho de prosperidade. Alguns, de maneira muito sutil, te induzem a comprar Bíblias como ferramentas espirituais maravilhosas que te ensinariam a combater o bom combate e a vencer as batalhas espirituais, fazendo com que você fosse um crente diferentão, cheio de bênção, cheio de vitória, cheio de prosperidade. Não é? E essas Bíblias, então, devidamente melhoradas, devidamente explicadas por grandes teólogos, lhe custaria apenas
R$ 900. Mas não se preocupe, porque eles vendem para você em 12 vezes no teu cartão de crédito, de suaves prestações de R$ 80. Isso não é nada, irmão. É um suco de laranja de 1 litro. Não é? Quiçá resolver leiloar meu tênis. Sentiram? Eu só usei hoje, primeira vez. E quem sabe eu vou aqui fazer um leilão de, sei lá, R$ 8.000. E você poderia comprar, porque o dinheiro é para a igreja. Mas ele é um Louis Vuitton, irmão, você não está vendo? É um tênis trans. Ele é um Adidas, mas ele pensa ser um Louis Vuitton. E você não tem nada com isso. Não entende o negócio, não se mete. Vendilhões, negociantes, que estão prostituindo a igreja de Jesus Cristo com ações que não condizem com a palavra de Deus. A Bíblia é clara. Jesus disse: a casa do meu pai é casa de oração. A casa do meu pai não é casa de comércio. Porém, eles insistem em vender tudo e todos, quiçá que a mãe dele se esconda. Eu não posso, que a minha está aqui, se eu oferecer, alguém pode comprar, né? Igrejas que estão se prostituindo a Mamon, o Deus do dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda a maldade. E quando os caras focam nisso, buscar isso, correr atrás disso, a coisa fica um pouco complicada. Mas a palavra de Deus diz que a lepra é uma coisa que passa, que ela contamina as pessoas. E aonde tem um leproso, provavelmente surgirão outros. Não é? Porque as pessoas começam a falar, a contaminar, vamos colocar assim, as pessoas, com essas teorias que não são e não existem na Bíblia, ou não tem base bíblica, fazendo assim com que as pessoas se percam e se contaminem, perdendo, de fato, o valor do evangelho. Sábado a gente foi orar no monte, no sítio. Estava bem frio, estava uma garoazinha, estava uma prova, na verdade, né? A gente chegou no monte, já era mais ou menos quase 11h40, eu acho 15 para meia-noite, ficamos até 1 hora lá orando. A gente gravou, né? Está lá no YouTube, vocês podem participar da oração do monte. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo a respeito das coisas que vão acontecer. Deus falou para mim uma série de coisas que vão acontecer. E o Senhor me exortou. E Ele disse: filho, cuide para você não perder a tua humildade. Cuide. Porque quando as pessoas começam a crescer, o Senhor começa a levantar você. O Senhor começa a te abençoar. O Senhor começa a prosperar a tua empresa, começa a prosperar o teu comércio, o teu consultório, a tua oficina mecânica. Você começa a ganhar dinheiro porque Deus está te abençoando, Deus está abrindo as portas, você começa a crescer. Começa a vir um sentimento no coração das pessoas de arrogância. E as pessoas começam a achar que são melhores um pouco que os outros, porque ele usa um tênis mais caro, porque ele compra um relógio mais caro, porque ele compra um carro melhor, ou porque ele pode jantar num restaurante um pouco melhor. E isso começa a subir no coração das pessoas, fazendo com que eles achem que eles são melhores que os outros. Isso é arrogância. Não é? Isso é prepotência. E isso é um passo para a queda. Porque quando as pessoas chegam nesse patamar, quando você começa a achar que você é melhor pregador que os outros, você já está ferrado. Já. Quando você começar a achar que você canta melhor que os outros, você já está no mato. Já foi. O nosso coração, ele deveria estar pregado na cruz, o meu e o seu.
Eu sempre falei isso, desde que eu comecei como pregador. Quem me conhece, está comigo há muitos anos, já ouviu falar isso muitas vezes. Que a arrogância não está no que você tem, mas no que você sente. E você pode andar de bicicleta, irmão, e ser arrogante. Você pode não ter carro, andar só de bike. Aqui não é comum, lá em Guaratuba é comum, todo mundo anda de bike. E tem gente que tem uma bicicleta e ele acha que ele é melhor que todo mundo. Não é porque ele tem um carro, é porque esse sentimento está dentro do coração dele. Ele foi contaminado por essa lepra espiritual. Isso o afasta da presença de Deus. Mas a pessoa não percebe. Porque ela acaba sendo cegada por Satanás. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse isso. Ele disse que tem gente que olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Para que não se converta e não seja salvo. Então, quando você vê a minha oração, e eu sempre oro, Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua verdade, a tua palavra. João 15:3 diz que a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos limpa, ela nos lava. É a palavra de Deus que faz isso. Ela nos coloca no nosso lugar e faz a gente lembrar quem somos de verdade. E eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais Jesus te prosperar, mais você tem que descer. Porque maior será a luta do diabo para te derrubar. Mais você tem que descer. Mais você tem que orar. Mais você tem que jejuar. Mais você tem que tirar, né, o nosso corpício de bailarino espanhol debaixo das cobertas e ir orar na madrugada, no frio, no gelado. Porque o inverno é assim. Se fosse no verão, seria no quentinho, no gostoso, mas não é no inverno. Então, se nós não fizermos por onde, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia diz em Mateus 7:7, ela usa o verbo no imperativo, ela diz, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Não é isso que a Bíblia diz? Pedi e dar-se-vos-á. Então ele te dá uma ordem, é uma exigência. Você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que pedir, você tem que se mover na direção de Deus para que Deus possa mover na sua vida, senão não vai acontecer. Jesus não tem obrigação de dar nada para você, nada para mim, fazer nada. Ele não tem obrigação. O que Jesus veio para fazer aqui na terra, ele já fez, irmão. Ele já veio, ele já viveu, ele já morreu crucificado, ele já ressuscitou. Agora a Bíblia diz que ele já subiu, Romanos 8, né, do 30 para frente, que ele já subiu, está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está lá fazendo o que ele tem que fazer. O que o Senhor Deus, o Pai dele e nosso, colocou como missão para que ele faça. Jesus está fazendo, porque Jesus é obediente. Ele disse, eu não vim aqui de moto próprio. Moto é vontade. Eu não vim aqui de vontade própria. Eu vim aqui pela vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para pregar as minhas palavras. Eu vim aqui trazer para vocês o que meu Pai falou e mandou falar para vocês. Jesus sempre foi muito claro. Ele veio pela obediência a Deus. E se Jesus foi obediente a Deus e a sua obediência o levou à morte e morte de cruz, por que eu e você vamos viver em rebeldia achando que vamos morar no céu? É um ledo engano, irmão. Achando que, mas Jesus conhece o meu coração, eu não vou fazer isso aqui que ele mandou, que vai ficar tudo na boa. Não vai não, irmão. Não vai não. A Bíblia diz que para Deus sim é sim e não é não. Então o Senhor colocou aquilo para que você faça, você vai ter que fazer. E o que Jesus deu para você, ninguém vai fazer, irmão. Ninguém vai fazer. Eu falo isso sempre, algumas pessoas às vezes se ofendem. E eu sempre disse isso, que eu vim até aqui praticamente sozinho. E se eu tiver que continuar sozinho daqui até o Jesus voltar, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Se a galera quiser ir junto comigo, vamos todo mundo, glória a Deus. Se ninguém quiser, eu vou sozinho, irmão. Eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu falo isso aqui sempre, e não é arrogância minha, não. Não é arrogância, não. Eu não estou dizendo que eu não preciso de ninguém, eu não estou dizendo que eu não gosto de estar com as pessoas, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que para eu poder chegar naquilo que o Senhor me chamou, eu tenho que obedecer até o fim. Até a morte. Eu tenho que andar na obediência de Deus. Tem algumas coisas que o Senhor me permite fazer, e essas eu faço. Ele deixa eu comer churrasco, ele deixa eu jogar truco, glória a Deus. Tá louco de bom já. Me abençoa, me deu um trabalho extraordinário, eu ganho muito bem, posso comprar o que eu quiser, ter o que eu quiser, glória a Deus. Tá louco de bom isso aí para mim já, irmão. Tem outras coisas que eu não posso fazer? Tem, mas nada é perfeito, irmão. O mundo não é perfeito, as coisas não são perfeitas. Mas aquilo que eu posso, isso eu faço. E a gente precisa aprender, e a Bíblia diz que tudo que temos com contentamento é bom. Ou seja, a gente precisa aprender a se contentar com aquilo que Deus deu para mim e para você. Porque a lepra, ela vem quando não há contentamento. Que Deus está te abençoando, mas você não está contente. Aí vem um leproso e fala, cara, sabe por que Deus não está te abençoando? Porque você não está dando nada. Você tem que começar a dar. E a lepra entra no teu coração. Você acha que Deus vai te abençoar por mérito, mas não é. A meritocracia na nossa vida é espiritual. Quando a Bíblia diz quem muito dá, muito recebe, ele está falando da minha e da sua vida, ele não está falando do seu dinheiro. Ele não está falando do seu relógio, da sua corrente de ouro, do seu anel de brilhante, que você tem que dar o melhor para Deus, é seu anel de brilhante. Eu não tenho anel de brilhante. Nem vou ter, porque eu não gosto. Eu acho meio de gay até esse negócio aí. Né? De guria. O homem não usa essas coisas. O melhor que eu tenho é o meu tempo. O melhor que eu tenho é a minha vida. O melhor que eu tenho é o meu coração. O melhor que eu tenho é a minha alma. É a minha salvação. É o melhor que eu tenho para dar para Deus. Abrir mão de tudo que eu tenho na minha vida para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar no caminho de Deus, para pregar o evangelho aonde o Senhor quer que eu vá. Entendeu? Hoje uma pessoa mandou um áudio para mim e falou, pastor, você não vai ficar chateado, mas eu preciso te falar umas coisas. Eu até estava meio à toa hoje, né? Eu fiquei escutando, falei, o que esse cara vai falar? Ele falou assim, o senhor é uma pessoa tão inteligente. Não começa a falar isso, eu já sei que vai vir merda já, né? Você é tão inteligente, atinge tantas pessoas, eu acho que o senhor poderia ser mais polido, mais educado, parar de falar merda, bunda, cagou. O senhor atinge tantas pessoas importantes, educadas. Mas eu nem respondi, irmão. Eu, na verdade, quando ele chegou nessa parte, eu já desliguei e fui embora. Que hoje eu não queria estragar meu dia, né? Depois eu mando os caras para a ponta que partiu e fala que eu sou mal educado. Eu sou ruim daí, irmão. Né? Muitas pessoas mandam mensagem para mim, pastores mais velhos e tal. Me escuta todo dia, parece mulher de malandro. Eu bato neles, eles me amam mais ainda, né? Eu falo isso para ele, falo, pastor, você está igual mulher de malandro. Quanto mais eu te chuto, mais você cola em mim. Não, é verdade, irmão. E daí ele fala, pastor, você não pode fazer isso. Olha, a igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Eu falo, cara, se fosse para fazer do teu jeito, Deus tinha dado para você, não para mim. O seu jeito guarda para você, para suas negras, para sua mulher, para seus filhos. O meu jeito eu guardo para mim. Você faz o seu, eu faço o meu. Jesus me chamou para ser exatamente como eu sou. E eu sou assim desde que eu comecei, irmão. Não mudei 1 milímetro. Você pode dizer, pois é, mas poderia ter melhorado, né? Você podia falar isso para mim com um tom de crítica. Mas não melhorou nada? Não, irmão. E nem vou mudar. Porque é assim que Deus quer eu. Sabia? Jesus me criou para ser chão de fábrica. É o que eu sou. Quando eu falo, as pessoas me entendem. E entendem o que eu estou falando. Esse é o propósito. Porque está cheio de doutor falando bonito e ninguém entende nada. A vida das pessoas não mudam. Porque essa palavra não consegue chegar no coração das pessoas. E a gente precisa aprender que a simplicidade ela tem que morar dentro do nosso coração. E ser simples e falar a verdade não quer dizer que você é mal educado. As pessoas precisam aprender isso. A polidez não leva você a lugar nenhum.
O excesso de educação. Quantos ladrões você conhece no Brasil que são educadíssimos? Tem um português corretíssimo. Ah, irmão. E o cara rouba até a mãe dele. Se vacilar, ele rouba. Ladrões, irmão. Ladrões. São donos de portos. De estados inteiros. E são os caras mais educados que eu já vi. Emissoras de televisão, e coisa, e rádio, e tudo, são riquíssimos, trilhardários. E não tiveram herança nenhuma, só foram políticos. E você fala com o cara, ele é um cavalheiríssimo, porém é um baita de um ladrão. Então falar direito e ter um português correto não é mérito para ninguém, irmão. Porque o leproso, ele também fala bonito, mas ele tem lepra. Então a gente precisa aprender a olhar para o texto e ver o que o Senhor está falando para nós. Essas pessoas, elas eram levadas para a igreja para pedir esmola. Eles não iam lá para encontrar o Senhor. Eles não iam lá para ouvir a palavra de Deus. Eles nem entravam, eles só ficavam na porta do lado de fora, esmolando, pedindo dinheiro para que eles sobrevivessem. Eles sobreviviam do templo. E hoje não é diferente, está cheio de gente que sobrevive do templo. Ele não está preocupado em entrar lá, em agradar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, porque ele não pode, porque ele é leproso. E ele não quer deixar a lepra. Ele não quer ser curado, porque o objetivo do templo na vida dele é trazer lucro. Continua do mesmo jeito. Se você observar o texto, você vai ver que a igreja continua aí igualzinha. Não mudou nada. Vamos para frente, filho. O 3 diz assim, ó. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma... Quanta gente, irmão, vem na igreja buscar esmola ainda. Quanta gente que vem na igreja ainda para buscar uma esmola, para pedir uma esmola. Você sabia disso? São mendigos espirituais. São pessoas que não conhecem o poder que tem dentro de si mesmo. São pessoas que não se dão o valor que de fato têm. São pessoas que não valorizam o fato de Jesus ter morrido na cruz por cada uma delas. A Bíblia diz que eu e você valemos mais que o nosso próprio peso em ouro puro. Você sabia disso? Que a nossa alma é mais preciosa que o mundo inteiro. A Bíblia diz isso, que a alma de um pecador vale mais que o mundo inteiro. Esse pecador somos eu e você. Mas nós não nos valorizamos. Nós não temos a audácia de entrar na presença de Deus. Nós não temos a decência de santificar a nossa vida. Nós não temos a sensatez de buscar a presença de Deus. Tudo nós pedimos para os outros. Ah, eu vou lá, porque se eu for lá e tocar na orla do Pedro, Jesus vai me salvar. Mas Jesus está lá na sua casa, irmão, sabia? A Bíblia diz que a verdadeira oração é aquela que você entra dentro do teu quarto. Olha o que a Bíblia diz. Você fecha a porta atrás de você, dobra o seu joelho e entra na presença de Deus em secreto, do Deus que te ouve. Porque o Senhor ouve a sua oração, mas você acha que não ouve. Você acha que Deus não escuta você. Você acha que a tua oração não chega no céu. Quantas pessoas eu ouço que vêm conversar comigo e falam, pastor, ora por mim, porque você está mais próximo de Deus. Irmão, se aproxima você também. Se aproxima você também. Jesus morreu por mim e morreu por você também. Eu e você temos o mesmo valor diante de Deus. Talvez o nosso comportamento seja diferente. Talvez a nossa visão seja diferente. Mas eu e você temos o mesmo valor. A minha alma e a tua alma valem a mesma coisa. Por que você acha que a tua alma não tem valor para Deus? Por que você se comporta como um leproso, achando que não pode entrar na presença de Deus? Por quê, irmão? Por que você continua mendigando, sentado à porta do templo, como se fosse um aleijado ou um leproso? Porque você ainda não entendeu que Jesus ama você? Você ainda não entendeu que Jesus morreu por tua causa na cruz do Calvário? Você ainda não entendeu que Jesus morreu para que o teu pecado fosse perdoado?
Você ainda não entendeu isso, irmão? Que você é precioso para Jesus Cristo? Que você é tão precioso que Ele morreu por você? Você ainda não entendeu isso? Você não dá a Cristo o valor que Ele tem na sua vida. Mas nunca é tarde para você começar a fazer isso. Eu brinco aqui sempre com vocês e falo que cachorro velho aprende truque novo. Nós somos os cachorros velhos. E nós estamos aprendendo a conhecer o Evangelho, é um truque novo. E nós vamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. A amar o nosso irmão, assim como nós amamos a nós mesmos. E assim nós vamos cumprir o mandamento de Jesus Cristo. Nós vamos santificar a nossa vida, abrindo mão do pecado. Nós vamos purificar as nossas mãos para que quando nós as levantarmos, façamos como a Bíblia diz, levantai vossas mãos santas na presença de Deus em oração e o Senhor, Ele ouvirá você. Nós vamos aprender a se posicionar diante de Jesus. Nós vamos aprender a se colocar na presença de Jesus Cristo. Nós vamos aprender, irmão, o que Ezequiel aprendeu quando em uma visão ou um sonho ele andou num vale de ossos secos, não é isso que a Bíblia diz? Ele andou nesse vale. E o Senhor ali falava com ele e dizia, Ezequiel, você crê que esses ossos aí todos secos, eles podem reviver? Ezequiel disse, Senhor, se tu está falando. Se tu está falando. Ele disse, então profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Para que nasça sobre eles carne novamente. E sobre a carne a pele. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e aqueles ossos começaram a se levantar. E a Bíblia diz que osso se ajuntava com osso. Cada osso com o seu osso. Quando ele profetizou. Porque não é você que tem que ajuntar os ossos, irmão. É o Senhor quem vai fazer o trabalho. A tua parte é abrir a tua boca e começar a profetizar. A tua parte é usar a tua fé. A tua parte é entender que você não é um leproso, que você não é um aleijado. Que você pode sim entrar na presença do Deus vivo de Israel. Que você pode abrir essa tua boca linda, cheia de dente, levantar essa tua mão limpa e começar a profetizar, Deus, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a minha casa. Senhor, aqui na minha casa é como um vale de osso seco, está tudo morto, não tem vida, não tem esperança. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou profetizar que vai começar a nascer uma carne nova. E sobre essa carne vai nascer uma pele nova. E um sangue novo vai começar a correr nas nossas veias. Que desse vale de ossos secos, que é a minha casa, vai nascer um profeta. Abre a tua boca e profetiza. E para de murmurar, para de reclamar, para de chorar. Para de achar que alguém vai na tua casa fazer um milagre. O milagre é você. Você é o gerador do milagre. A Bíblia diz que se você crer, tu e a tua casa serão salvos. Se você crer, irmão. Se você acreditar, você vai ser o fator que vai gerar um milagre. Você é a luz que alumeia a escuridão. Você é o sal que salga a terra. É você que faz a diferença. E enquanto você não entender isso, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não compreender quem você é na presença de Deus, a sua vida não vai mudar. Enquanto você não reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, você vai entender que não é você que faz absolutamente nada, é quem está em você. É quem está com você. É deles que nós estamos falando. É do Espírito Santo de Deus. É dos anjos do Deus Altíssimo. É do poder do Deus Todo-Poderoso
que colocou sobre a sua vida. É do azeite que foi derramado do céu sobre a sua cabeça, que cheira longe e é como uma marca de fogo no mundo espiritual, fazendo você se destacar no meio de tantos que não tem destaque nenhum. Isso é ser luz. A luz veio para alumiar a escuridão. A luz veio para fazer a diferença. Por isso nós somos indivíduos. Nós temos uma íris que ninguém tem igual. Nós temos uma digital que ninguém tem igual. Porque nós somos olhados e vistos por Deus como indivíduo. E o Senhor olha para você, para dentro do seu coração. Quem sabe Samuel tenha ido na tua casa para se prover lá dentro de um rei. E quando Samuel entrou, ninguém tinha aparência de rei. Mas tinha lá um Davizinho com cheiro de ovelha. Pequenininho, ruivinho, branquelinho, magrinho, fraquinho. Aquele em que ninguém contava. Aquele de que ninguém acreditava. De que ninguém imaginava. De que ninguém sabia. É desse que Deus precisa. A Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, que é o menor. Jesus só precisa de uma pequena coisa. Quando ele multiplicou os pães e peixes, ele disse, sai por aí e vê o que os caras têm. Ah, Senhor, tem só uns pãozinhos, uns peixinhos. Ele disse, beleza, só isso que a gente precisa. Vamos fazer uma oração, começar a multiplicar. E milhares de pessoas vão comer só aquilo. E vão se fartar e ainda vai sobrar um monte. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite da capacidade que eu e você temos em Jesus. Da capacidade que nós temos em Jesus de ser geradores de milagres. Geradores de milagre. Você é um gerador de milagre. Você é uma bênção. Você foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe para fazer uma grande obra na terra. Até quando você vai ficar esperando, achando que você não pode, que você não é qualificado, que você não está bem? Até quando, irmão? Você vai ficar sentado aí reclamando, resmungando, chorando? Levanta. Levanta. E começa a andar. Toma uma atitude. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, olhando os olhos dele, disse, olha para nós. Está na hora de você levantar a cabeça. O Espírito Santo está falando, ele está revelando dentro da palavra. Está na hora de você levantar a tua cabeça, irmão. Eleva os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos, Senhor. Quando você está no fundo do poço, irmão, não adianta você olhar para frente, adianta? O que você vai ver? Tijolo. Se você olhar para trás, tijolo. Olhar para a direita, tijolo. Olhar para a esquerda, tijolo. Olha para baixo, lama. Porque no fundo do poço só tem lama. Qual é o único lugar que você pode olhar? Para. E lá você verá o céu. O teu socorro vem do céu. É só o Senhor, irmão. Por isso você tem que levantar a cabeça. O diabo quer que você fique olhando para o chão. Ele quer que você fique perdido. Sem lenço, sem documento, sem saber onde você está. Fica olhando para o chão, você vai saber onde você está? Não. Você tem que olhar para o céu, você vai se orientar. Você vai encontrar o caminho, porque o caminho é o Senhor. 5, irmão. E olhou para eles, esperando deles receber alguma? Quando você olha para o Senhor, você espera receber alguma coisa dele? Ou você tem um espírito de coitadismo? E quando você olha para o Senhor, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. É assim que você fala com Deus? Porque já vou morrendo, me mata logo. Quem lembra de Elias, irmão? Hã? Senhor, eu estou me cagando de medo da Jezabel, aquela mulher malvada. Irmão, eu fico pensando que desceu. É sorte do cara que não era eu, né? Graças a Deus.
Que se fosse eu, já dava um murro nele já, seu cagalhão. Irmão, já pensou? Deus é um... Eu falo isso para você aqui, né? Que o nosso Deus é um cara... Cara, Deus é extraordinário. Deus é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Né? Ele dá uma bondade, meu Deus, eu fico olhando, às vezes e falo, cara, mas Deus é muito bom, irmão. Porque ainda sorte do Elias que não era nós. Se fosse você, então, eu chutava ele. Não, sai daqui, seu cagalhão. Paga 10 aí. Ô, irmão. Como assim, cara? Você já matou os 800 profetas, os 700 profetas de Baal, de Baalim, matou todo mundo, desceu fogo do céu, e no outro dia você está com medo da mulher, irmão. Ela te ameaçou, falou que ia te matar. Mas naquele tempo fazia um caque, né, irmão? Comprava uma pistola, já era. Aí não tinha. O que ele fez? Ele foi procurar o Senhor. E quando ele chegou lá, irmão, ele disse para Deus, Senhor, Jezabel já matou tudo os teus profetas, só restou eu. Mata eu logo, que daí acabou essa história. Não é assim que a gente pensa, que nós estamos sozinhos, não tem mais ninguém? Sim ou não? Quando você está tristão, assim, você está meio para baixo, meio na deprê, né? Ou você não fica na deprê nunca? Não? Não fica na deprê, começa a comer, né? Vocês são assim, não? Não. Crente não deveria ficar na deprê, irmão. Aliás, eu tô com fome, já tô com uma coisa aqui. Crente não deveria ficar. Eu não como quando eu tô deprê, eu como toda hora, né? Vocês já sabem. Não deveria ficar na deprê, irmão. Não deveria. Ah, eu tô meio deprimido. Por quê, irmão? Por que você tá deprimido? Porque tá sem dinheiro? Porque tá doente? Que ninguém te ama? Você tá com o espírito do Hard? Quem lembra daquele desenho do leão, do Lipe e do Hard? Hã? Oh, vida! Oh, azar! Oh. Hã? Tá com o espiritinho, irmão? Hã? Ah, o pastor não me deu paz do Senhor hoje. Ai, irmão. Ele fez o churrasco, ele não me chamou para ir lá comer churrasco com ele. Ai, Jesus. Que vergonha na tua cara, irmão. Vai roubar para você ser preso. Não, vá, não, você não. Vergonha na cara, irmão. Pelo amor de Jesus. É possível. Eu falo para você, cara, é por isso que o anjo não tem paciência. Eu entendo ele. A Bíblia diz que o anjo não tem misericórdia. Quando ele desce é para matar mesmo já. O cara tá, ele já dá uma espadada. Morre, desgraça, já logo. Moisés sabia disso. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, pega o povo e caminha aí, que eu já mandei o anjo na tua frente. Moisés falou, desculpa, senhor, amanhã eu não vou. Como assim, Moisés? Não, eu com o anjo? Com o anjo eu não vou. Só vou se for contigo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Com o anjo, não. Porque se eu marcar o anjo... Mas o Senhor é misericordioso. Tardio em irar-se. Bondoso. Deus é um queridão, irmão. Por isso que nós estamos vivos. Porque se ele não fosse, nós já tínhamos ido para a fita faz horas já. Não é? Se você fosse Deus, a gente já tinha todo mundo queimado no inferno já. Inferno! Se fosse eu ou você, nossa justiça. Uma vez eu falei para uns caras, estavam na igreja, nós estávamos conversando, os caras falaram, não sei o quê. Eu falei, irmão, eu vou contar uma coisa para você. Você acredita, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que na consumação dos séculos, no dia do grande julgamento, o Senhor, ele vai trazer os seus santos para que julguem. Você crê nisso? Creio. Eu falei, irmão, se eu for um dos santos, e tu cair na minha fila, irmão... Você tá no mato. Hã? Graças a Deus que nós dependemos de Jesus, que é misericordiosíssimo. Não é? Extraordinário, bondoso, querido, amoroso. Você não vai achar ninguém melhor não, irmão. Só Jesus mesmo para aguentar você, eu, nós. Que às vezes nem a gente aguenta nós mesmos, né? Eu tenho uns dias que nem eu me aguento, irmão. É verdade. Que eu falo, meu Deus, mas hoje eu tô...
Mas eu reconheço, pelo menos. Eu reconheço. Quando eu vejo que ninguém me dá bom dia, ninguém fala comigo, é porque eu estou no pico. Eu falo, nossa, por que será que ninguém está falando comigo hoje? Estou igual o Nabucodonosor, eu tenho resquícios de sobriedade, assim. Às vezes eu, no meio daquela crise, né, eu ponho a cabeça para fora e falo, nossa, o que será que está acontecendo? Você não é assim? Hã? É que você não nasceu em novembro igual eu, né? Você acha que esse negócio de signo não interfere na nossa vida? Mas interfere sim, mano. Eu não fico lendo signo para saber o que vai acontecer, mas eu sei que depende de cada signo aí. É difícil de lidar, irmão. Você sabe, o pastor é de escorpião, né? Eu sou jogo duro. Osso duro de roer. Eu te amo, eu te amo. Se eu te odeio, você tá no mato. Ainda bem que eu não odeio ninguém, né? Porque eu não posso. Que a Bíblia diz que eu tenho que amar todo mundo. Mas se eu não conseguir amar, a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Então tem uns que eu só suporto. Tem um povo aí que eu não posso ser hipócrita e mentiroso, porque daí eu vou para o inferno. Então eu tenho que falar a verdade. Por isso que às vezes você fica chocado com as coisas que eu falo. Porque eu falo a verdade. Porque muita gente, ou 99,9% das pessoas, pensa igualzinho, mas não tem coragem de falar. E como eu estou te ensinando que você não pode ser hipócrita e nem mentiroso, eu conto para você os meus defeitos. Eu não falo dos teus, eu falo dos meus. Pra você saber que eu tenho e tenho muitos defeitos. Não são poucos. Mas apesar deles, eu me esforço para ser o melhor possível. Apesar dos meus defeitos, eu me esforço para fazer o melhor que eu posso. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é dado em minhas mãos, eu devo fazer o melhor que eu puder. E eu faço isso. E Deus sabe que muitas vezes é no sacrifício. Porque eu não estou afim de fazer. Mas eu faço porque eu estou fazendo para Jesus. Às vezes a Manuela briga comigo, né? Ela fala que ela é meu freio de mão, né? E ela é mesmo. Para mim não ajudar determinada pessoa, esse, aquele, porque ela fala, pai, a pessoa está te enganando, você não está vendo? Eu falei, mas eu sei que eu estou. Mas eu vou ajudar. Porque daí eu vou aumentar o jugo de Deus sobre essa pessoa. É verdade, irmão. Eu tenho uma pessoa que esses tempos que eu ajudei, e ele estava mentindo para mim. Eu sei que ele estava mentindo. E eu sei. E eu falei, escute aqui, ó, se você estiver mentindo, que a mão de Deus pese sobre a sua vida. Ele não pegou. Ele falou, não, tá bom, então deixa para lá, vamos embora. Verdade. Mas eu fiz de propósito. Eu falei, se for mentira tua, você tá me dando migué, eu vou te dar. Mas eu tô com o coração limpo diante de Deus. Eu não vou falar que a tua mão seque, que a tua perna seque. Eu não vou falar isso para você. Mas que o anjo de Deus desça com a espada e trate com você se você está mentindo. Que mentira é coisa do Satanás. Ele ficou com tanta vergonha que ele virou as costas e foi embora. E era um cara na rua. Um mendigo. Ele contou uma história para mim e falei, cara, eu acho que é mentira o que você está falando. Mas eu sou um homem de Deus. E a Bíblia diz que se eu ver alguém necessitado tendo o dinheiro no bolso e não ajudar, eu estou pecando. Então eu não quero pecar. Agora, se você estiver mentindo para mim, você for um jaguara, um vadio, um vagabundo, está enganando todo mundo, dando golpe, falando de Jesus, porque você é um crente desviado, porque eu sei só pelo teu tipo de andar. Então eu vou te dar os 50, a oncinha que você quer. Mas se você estiver mentindo para mim, cara, que Deus desça do céu. Se ele não puder, estiver ocupado, que ele mande um anjo. Mas eu quero que ele mande igual aquele de Davi, um anjo canhoto. Que esse é dos bons. Com a espada na mão e venha tratar na tua vida. E você venha gemer na mão de Deus. Ele olhou para mim e falou, pô, pastor, misericórdia, deixa para lá. Foi embora. Irmão. Quem tem medo. Quem tem, irmão? Quem conhece Jesus, sabe do que você está falando? Vamos no 6. E disse Pedro, não tenho prata nem, mas o que tenho, isso te...
O que você tem para dar? O que você tem para dar hoje? Para o irmão que está do teu lado aí. O que você tem para dar? Não trouxe nada? Nem um chiclete? Nada, irmão. Você poderia virar para a pessoa que está do teu lado, que você não conhece, e dizer, irmão, eu não tenho nenhum chiclete para te dar, mas o que de mais precioso eu tenho na minha vida, hoje eu vou te dar. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Em nome de Jesus, a bênção que está na minha mão venha sobre a sua vida. E Deus prospere a tua vida. Deus te abençoe. Se você está doente, seja curado em nome de Jesus. Se o diabo está te batendo, que esse demônio caia por terra em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, do Deus de Israel, desça sobre a tua vida, abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Isso é o melhor que você tem, irmão. Isso é o melhor que você tem. Mas você não costuma dar isso para ninguém, costuma? Por quê? Porque você é um jacu de teta? Eu sou um jacu de teta. A Manuela fala, nossa pai, peitinho, peitinho. Faz... Que a gente é jacu de teta, né, irmão? Todo mundo. Somos mamíferos. Todo mundo tem teta. A diferença é que as mulheres maiores dos meninos é menor, mas todo mundo tem. Só não temos, né? Então, se eu estiver mentindo aí, você pode falar. É o que a ciência diz. Né? Então, somos jacus de teta, ou com teta, se você preferir. Por que você não faz, irmão? Por que você não dá para as pessoas que você tem? A Bíblia não diz que quanto mais você dá, mais você vai... Você ainda acha que é o seu dinheiro? É disso que você acha que a Bíblia está falando? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá muito, recebe muito. Se uma pessoa, a Bíblia diz que a oração de um justo, o quê? Qual que é o término da frase? Pode muito em seu... E de 100 justos. E se for 1000 justos orando? E se for 10.000 justos orando? Irmão? Se você dá de comer para um, você vai receber a oração de um. Se você der de comer para 1000, você vai receber a oração de... Se você der para 10.000, você vai receber de... E você acha que isso faz diferença no céu? O irmão falou para mim essa semana, disse assim, pastor, você notou que tem um cara famoso aí, parou de falar mal de você? Eu disse, sim, percebi, não falou mais. Ele disse, você já imaginou as tuas veinhas mandando mensagem pro cara? Cara, deve ter deixado ele louco. Se uma veinha só do Zap já enche o saco de todo mundo, imagina 50.000 seguidoras tua mandando mensagem falando que ele é um cretino e que você é um santo. Deve ter lotado as caixas do cara, infernizado ele. Por isso que ele não abre mais a boca para falar mal de você. Uma pessoa falou isso para mim hoje. Um amigo meu, ele é do mundo. Ele falou, por isso que ninguém fala mal de você mais na internet. Falar, os caras debulham ele. Agora você imagina esse povo orando por você. E aí você começa a entender por que tem um monte de gente que está cheio de bênção e outros têm poucas bênçãos. Porque ele semeia muito, ele colhe muito. Que ele planta muito, ele colhe muito. Ele dá muito, ele recebe muito. Mas se você dá pouco, você recebe pouco. Tudo bem que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seu... Mas se for 1000? Você já pensou? O Senhor lá no céu, de repente ele começa a ouvir uma voz, 2, 3, 5, 10, 100. E aí ele bate lá no programa do céu. Palavra-chave. Daí todo mundo que orar com aquela palavra-chave, reúne um grupo. De repente aquele grupo está com 100.000 pessoas orando. Só por aquela pessoa. Deus abençoa ele. Deus abençoa ele.
Deus abençoa ele. Você já pensou? E o Senhor fala, meu Deus, ele lembra da oração do juiz iníquo. Hã? Que a mulher chegou lá e começou a encher, até que ele, para se livrar dela, falou, tá, vou te dar. Hã? Aí o Senhor falou, acho que eu preciso dar uma descansada, mas esse povo não para de orar. Aí ele chamou o anjo e falou, anjo, vem aqui você. O grande, não, você é pequeno, maior. Quantos metros você tem? 50? Não, eu quero um de 100 metros. Quero um grandão. Desce lá na terra. E vai beneficiar essa pessoa aqui, ó. Que tem 100 mil pessoas aqui intercedendo por ela aqui. Eu tenho que mandar um anjo grande, porque a benção vai ser muito grande. Quem crê nisso? Porque você semeia muito, você vai colher muito, irmão. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o galardoador daqueles que o buscam. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e o cara andou? 7. Não. Não. O cara continua andando, olhando para o Pedro. Aí o que o Pedro fez? Presta atenção no texto, irmão. E, vírgula. O que significa vírgula? Tem um espaço de tempo. E, tomando-o pela mão direita, levantou. O cara não levantou sozinho, irmão. Pedro precisou levantar o cara. A Bíblia diz que quando ele levantou, e logo, quer dizer, imediatamente? Não. Quer dizer, daqui a pouco. Também tem mais um espacinho de tempo. Pedro pegou o cara pela mão, levantou ele. E o cara meio... Porque ele era aleijado, né? E o Pedro ficou segurando ele. E ele de pezinho. Quando ele levantou, o milagre começou a acontecer. Os seus ossos começaram a mudar, a estralar. Seus músculos começaram a crescer. Seus tendões começaram a se firmar. Até que ele ficou em pé sozinho. Então você tem que ajudar ele a levantar. Você precisa ajudar o caído a levantar. Você precisa orar. Você precisa interceder. E se ainda assim ele não conseguir, você tem que pegar ele pela mão e puxar ele. É isso que a palavra está dizendo. E os seus artelhos se firmaram. 8. E saltando ele, pôs-se em... E foi um processo. Amém? Nós estamos no processo de Deus. Quando Pedro liberou a palavra, ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O cara ficou olhando, ele pegou na mão, puxou o cara foi meio que tremendo, foi andando, e à medida que ele foi se mexendo, ele foi sendo curado, até que ele deu um salto e começou a andar, exaltando e louvando a... Qual foi a primeira coisa que ele fez? E depois? Entrou no... E lá dentro foi o quê? Sal da terra. Luz do mundo. Porque quando as pessoas viam ele, diziam, não era esse o aleijado que estava sentado na porta faz 30 e poucos anos? Desde que nós conhecemos por criança, esse cara é aleijado, como é que ele está aqui dentro, pulando, saltando e correndo? Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Que ele vai fazer um milagre na tua vida, que vai fazer todo mundo crer em Deus. Que vai fazer todo mundo entender que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é extraordinário, que Deus é grande o suficiente para mover a sua vida. Amém? Fica de pé que nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, olha aqui a tua igreja, Senhor, o teu povo. A tua palavra, Senhor, ela já foi
Obrigado, eu já entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não estou levando absolutamente nada para casa. Mas eu quero aqui, Senhor, apresentar a minha igreja, que veio até o templo hoje para buscar o seu milagre. Que veio até o templo hoje, Senhor, para buscar algo extraordinário do Senhor. Meu Deus, cada um deles que está aqui nessa noite possa ser tocado e alcançado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Possa ser tocado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Quem sabe o Senhor possa nessa noite liberar do céu alguns anjos, para que eles desçam no meio da congregação, para que eles possam, Senhor, tocar no meio do Teu povo, tocar na vida deles. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça. Que o Senhor possa tocá-los, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos alcançar, meu Deus, com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nessa noite, papai, quebrar todo mal, toda maledicência, toda maldade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, quem sabe, olhar para nós nessa noite e dar, Senhor, a cada um aquilo que eles precisam. Fazer, Senhor, com que eles entendam o seu valor, o quanto eles valem. Que eles valem muito. Para que paradigmas sejam quebrados. Para que dogmas nessa noite sejam quebrados. Em nome de Jesus, meu Deus, para que o Senhor possa tocar a Tua igreja com poder, com autoridade, os alcançando onde quer que eles estejam nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a Tua mão, Senhor, que é tão poderosa, possa se mover nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. Papai, faz de nós, nos permita que sejamos de fato o sal da terra. Nos permita, Senhor, que sejamos de fato a luz do mundo. Nos levanta, Senhor, para que possamos iluminar a sala inteira, a casa inteira. Em nome de Jesus eu te peço. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa tocar nas nossas vidas. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos encher de fé, de amor, de autoridade, para que nós possamos, Deus, andar na Tua presença e sermos tocados em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, meu Deus, a nossa congregação. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. A cada um de nós possa ter um encontro contigo. Quem sabe nessa noite o Senhor está nos chamando e dizendo: olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Quem sabe, Deus, nesta noite o Senhor está dizendo: levanta e anda. Quem sabe nessa noite nós somos os aleijados que estão parados na porta do templo. Quem sabe, Senhor, nesta noite a Tua palavra vem como Pedro veio diante de nós, nos exortando para que tomemos uma posição diante de Ti. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos ser tocados e alcançados pelo Teu Espírito Santo, e possamos crescer, Senhor, na graça, no poder, na autoridade, no conhecimento, para que andemos, Senhor, na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, meu Deus, com a Tua presença. Nos abençoa, meu Deus, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se aí. Aleluia.
A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se, né? Trouxeram, levante suas mãos. Os dízimos que vocês trouxeram. Você que está em casa também, a gente vai disponibilizar aí os dados bancários da igreja. Você pode fazer isso. Quero avisar o pessoal que está em casa que amanhã a gente vai ter culto em Blumenau. E a gente está em novo endereço. Preste atenção no endereço. Não será no Hotel Riemenblau, tá? Não será. Então preste atenção no endereço, por favor. Amanhã de manhã a gente vai estar passando de novo o endereço direitinho. Entre nas páginas da igreja, lá já está disponibilizado o endereço. Tá? É um lugar novo, bacana. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Tá bom? Não esqueçam disso. Os irmãos que vão no culto em Blumenau, por favor. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe, papai, todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, vem trazer as suas ofertas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos alimentados. Palavra forte, né? Dá até um tipo de reflexão. Vamos estar em pés, por gentileza. O horário já avançou. Sabe que Deus não quer você na porta, né? Deus quer você dentro. Ele tirou o aleijado da porta, porque Deus não queria ele na porta. É igual o Bartimeu. Estava à beira do caminho. Quando Jesus passou, ele teve que sair da beira. Então Deus não quer ninguém na porta, na beira. Sentido espiritual. Porque quem está na porta, sentido espiritual, está pensando um pouco lá fora, um pouco aqui dentro. Jesus quer você aqui dentro. Amém? Eu vou pedir algo aqui que no início que eu orava eu pedia. E umas pessoas me chamaram a atenção, disseram, é tempo da doença, não pode dar as mãos, não sei o quê. Aqui não tem doença. Somos limpos pela palavra de Deus. Então dê a mão ao teu irmão. Liga aí. Olha para ele, para ela. Diga, vai abrir mão do cinquentão? Glória a Deus. Deus está fazendo algo aqui, irmãos. É extraordinário o que Deus está fazendo. Quando o pastor ministrava aqui, eu via pessoas sendo tocadas pelo anjo. E coisas no mundo espiritual estão sendo movidas. E você vai testemunhar coisas grandes, porque Deus faz coisas grandes. Não importa o que você está pedindo para Deus. Não importa se você é rico, é pobre,
Apesar de pobre ser o diabo, né? Mas às vezes você está passando um momento difícil e está clamando, mas nesta noite você está dentro do templo, porque Deus te tirou da porta. Deus usou o profeta para tirar você da porta e ele está dizendo: olha para mim. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Hoje você vai sair debaixo de uma grande bênção. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Tua palavra foi ministrada, Senhor, com muita graça, com muita unção pelo teu servo. E nós se apoderamos aqui hoje desta palavra, porque não queremos ficar nem na porta, Senhor, nem na beira do caminho. Queremos estar dentro do templo para receber as tuas bênçãos, Senhor. A mesma coisa que o filho pródigo foi ministrado no outro culto, Senhor. Aquele irmão do pródigo estava dentro da casa, então tudo era dele. Ele podia ter sacrificado o cordeiro, mas ele não fez isso. E quando seu irmão retornou, que o seu pai lhe deu tudo e mandou sacrificar e fazer o churrasco, fazer a comemoração, ele ficou com inveja, ele ficou triste. Ele começou a murmurar, diz: eu estou aqui quanto tempo e o Senhor não matou um cordeiro para mim. Mas ele estava debaixo da bênção. O Senhor tem muitas pessoas que estão aqui dentro, estão debaixo da bênção, mas estão olhando para fora, porque às vezes querem olhar para a porta, Senhor. Mas nesta noite, meu Senhor, o Senhor está fazendo uma obra, o Senhor está trabalhando em corações, está trazendo pessoas para debaixo da tua bênção. Pai, em nome de Jesus, tudo que está travado, tudo que está preso, Senhor, tudo que está detido, Senhor, no mundo espiritual, que foi preso, que está uma batalha, que está uma guerra de anjos e demônios, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que seja liberado, meu Deus, que pessoas venham tomar posse, que pessoas venham testemunhar de um milagre, de uma cura, de uma restituição, Senhor, de uma cura de um câncer, meu Pai, de uma cura, Senhor, de uma doença maléfica, que o médico deu o diagnóstico, que não há cura, mas o Senhor é o Deus da cura. Eu profetizo aqui hoje a cura, meu Pai, que o Senhor alcance agora, Senhor, a pessoa, Pai, que está precisando desse grande milagre. Que o Senhor alcance o teu povo agora e que o Senhor libere a cura, libere a bênção, libere a restituição. Tira esta pessoa da cama, tira essa pessoa, Senhor, da UTI, do hospital, aonde ela estiver agora, que ela seja alcançada pelo teu poder. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, algo, Senhor, venha acontecer de anormal, de extraordinário, porque o Senhor é o Deus do extraordinário. Querido Pai, leva o teu povo em paz aos seus lares, guardando, Senhor, e protegendo, dando uma semana abençoada. Pai querido, também o pastor e a sua comitiva, meu Deus, leva debaixo das tuas mãos, na segurança e na tua paz, Senhor. Que possamos, Deus, se o Senhor não vier hoje, amanhã, testemunharmos da grandeza que o Senhor fez hoje nesta reunião. Pai, nós oramos, crendo agora, em nome do Senhor Jesus. E quantos dizem amém? E se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja em cada um de nós, hoje e sempre. E todos juntos digam amém.
Quem disse amém, aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aperta a mão de alguém e diga: eu quero te ver no próximo culto, irmão. Não esqueça do chocolate do pastor.